pessoal, eu tô fazendo esse vídeo pra falar um pouquinho sobre o Sven, então assim, as inspirações dele, história, tamanho, vários outros detalhes. E também pra responder algumas das perguntas que o pessoal me mandou e pediu pra responder nesse vídeo. Começar com o modelo, né, que serve de inspiração pra o Sven, que é o Jesse Pavelka, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele. E ele é modelo, personal trainer, apresentador de programas. Não tenho certeza se ele é ator também. Esse jovem rapaz aqui, a gente fala muito dele no grupo. O histórico do Sven, a parte que tá na ficha, que tem algumas informações que eu nunca coloquei em nenhuma história. Ele é tcheco, a mãe dele era prostituta, ele nasceu no bordel e foi criado lá pelas mulheres que trabalhavam lá. A mãe dele morreu quando ele era adolescente e ele meio que fugiu de casa logo depois disso. Esse aspecto dele ter sido criado no bordel, pra mim, servia pra basear a naturalidade que ele tem, tanto com sexo quanto com mulheres. Por outro lado, a relação que Sven tem com homens, de um modo geral, eu sempre tentava colocar como se fosse um pouquinho mais problemática. Então, a única verdadeira relação de proximidade que ele tinha, assim, era com o Harold e com o Oliver. E mesmo esses dois relacionamentos eram conturbados, porque ele realmente se sente bem mais à vontade entre mulheres do que entre homens. Pra mim é importante montar algumas pequenas histórias, assim, do passado dos personagens, porque isso me ajuda na hora de montar os diálogos, na hora de montar o crescimento do personagem, porque eu consigo pensar melhor no que é que ele pensaria e no que é que ele faria. Essa história do Sven serviu pra montar duas coisas fundamentais na personalidade dele. Uma das coisas é o fato dele ser meio que quase nihilista, então ele reduz tudo a sexo, ele não acredita que nada tem um sentido, nada tem um propósito, é só sexo. Ele acha que é o que tá por trás de toda intenção, que é o que move o mundo. O outro aspecto é por quais mulheres ele se sente atraído. Então, apesar dele ser uma figura dominante, que se impõe com facilidade, o que atrai ele de verdade é quando a mulher domina, é quando a mulher manda, quando a mulher consegue se impor e fazer ele obedecer. É por isso que um personagem como Alexa funciona bem com ele, deu essa interação que funcionou. Que é o que realmente excita o cara. Não significa que ele não se excite com outras coisas, mas é porque essa é a favorita dele. Falando sobre tamanho. Tamanho do Sven. Por tamanho, todo mundo sabe do que eu tô falando, né? Claro que vocês sabem. Em uma das minhas histórias eu falo o tamanho específico de nenhum dos protagonistas, de nenhum dos personagens. Eu faço isso porque, de modo geral, as pessoas têm uma noção meio irreal do tamanho das coisas. E aí eu ficava meio com receio de dizer e acabar frustrando o leitor. O leitor lê um tamanho que é uma média, que é até um tamanho grande na vida real e dizer só. Então eu sempre evitei. Apesar disso, eu tenho a minha lista de quem é maior do que quem é mais grosso do que quem. Então em algumas histórias eu faço comparativos de um personagem com o outro. Como minhas histórias se misturam, às vezes eles se encontram, a mesma mulher fica com mais de um deles e aí ela compara. Aí algumas meninas do grupo fizeram uma lista uma vez que elas conseguiram sair juntando de todas as histórias as comparações que um fazia do outro e elas fizeram uma tabelinha de quem era maior do que quem e tal, que foi perfeita. Ficou igualzinha a minha. Esclarecendo sobre o Sven, ele é um cara grande, um cara grosso, mas entre os meus personagens ele é no nível mediano. Ele nem é o maior, nem é o mais grosso, nada disso. Isso foi meio que uma piada interna minha, porque quando eu montei o personagem e ele ia ser super arrogante, super tirado a bom e tal, aí eu pensei assim, poxa, ele vai ser o maior então, né, o mais grosso e tal, pra poder fazer essa relação que homem geralmente compara essas coisas. Mas aí logo em seguida eu pensei, não vai ser o maior. Isso porque é uma coisa que eu realmente acredito. Eu realmente acredito que tamanho de pênis, tamanho de seio, tamanho de bunda, nada disso interfere com a vida sexual da pessoa. Eu acho até que eu já falei isso em mais de uma ocasião, mas eu acho que o que realmente mais importa é a questão de atitude. A atitude o Sven tem. Eu achei que seria mais interessante colocar ele com toda essa atitude, não ser o maior e mais imponente em termos biológicos, mas ainda assim ele ser um personagem marcante pelas atitudes dele. A inspiração pra montar o Sven como um personagem. O meu roteiro original ele foi muito modificado. Quem começou a ler Negligée quando ainda estava postando os primeiros capítulos pode lembrar que eu cheguei a apagar uma época. E eu reescrevi porque eu mudei várias coisas no roteiro. Uma delas foi o Sven. Pra quem não me conhece também e tá assistindo esse vídeo, eu nunca começo a escrever nada sem um roteiro da história completa. Eu queria fazer do Sven tipo o vilão da história. Eu ia colocar pra o tempo inteiro ter aquela dúvida de se era ele que tava por trás de todos os planejamentos ruins e tudo mais. Lanv ia ficar na dúvida até se seria Sven ou Oliver, mas o Sven sempre seria aquela figura mais sombria, aquela figura mais misteriosa. Meu plano era fazer a Lanv se envolver com os dois e fazer tipo um triângulo amoroso, colocar o Sven pra começar a se apaixonar por ela. No final do livro ela não iria escolher ele, e aí ele ia terminar o livro triste, ia ser um final ruim pra ele, porque eu planejava escrever uma história só dele depois. Quem já leu sabe que nada disso foi desse jeito. E eu culpo a Lanv. A Lanv foi uma personagem muito difícil de fazer funcionar. O problema que eu tinha da dinâmica dela com o Sven é porque pelo histórico do Sven eu sempre montava ele pensando em que ele ia se apaixonar por uma mulher que dominasse ele. Aí o meu plano era fazer a Lanv ser daquele jeito dela, mas no final da história ela conseguir se impor e ele começar a se apaixonar por ela. Mas não tava funcionando direito, sabe? Ela é muito
passiva, ela era muito tranquila, ela não tinha tanta naturalidade com o sexo quanto ele pra, no tempo de uma história, que é o tempo de negligê, que são poucos meses, ela conseguir mudar a vida dela a ponto de se impor sobre ele, dominar ele de um modo que ele se apaixonasse. Ela não era firme o suficiente, ela não tava construída e amarrada o suficiente pra eu conseguir causar esse impacto. Pra mim não tava ficando legal, tudo que eu escrevia não ficava legal. Eu não conseguia acreditar que a Lanvi ia conseguir ter aquela cena com o Sven. Aí eu acabei desistindo. E aí quando eu mudei tudo, eu reutilizei o personagem de outro modo, né? Eu coloquei ele pra ser um personagem secundário mais ativo, mas só um personagem secundário. Pra concluir, ficou faltando só as perguntas que algumas pessoas fizeram, que eu vou responder agora. Me perguntaram qual era a coisa que eu mais gostava do Sven e a coisa que eu menos gostava dele. A resposta para as duas coisas é a mesma. A coisa que eu mais gosto do Sven e a coisa que eu menos gosto do Sven, que é o fato dele ser o meu personagem mais erótico. Eu gosto disso porque é legal colocar ele na cena, né? O pessoal às vezes pede, aí você coloca e tem aquela resposta legal. E ele é um personagem divertido de trabalhar. Não tem limites, assim, com ele nas cenas. Então eu gostava muito desse aspecto dele. E, por outro lado, esse aspecto dele era exatamente a coisa mais difícil de trabalhar. Porque eram as cenas mais complicadas de fazer. Eu sempre ficava com uma expectativa muito alta quando era a cena dele. Então eu queria que a cena fosse melhor do que a cena erótica anterior, assim. O Sven, ele não podia falhar, ele não podia não ser excelente. Ele não podia ser só bom. Aí, por causa disso, eu sempre fui muito cuidadosa com as cenas dele. Eram muito trabalhosas pra mim, era sempre a que me consumia mais tempo, que me consumia mais planejamento. Então, enquanto uma cena erótica normal eu escrevia em um dia, junto com um capítulo, a cena erótica do Sven eu deixava separado. Eu escrevia a história, geralmente pra escrever uma boa semana, assim, entre planejamento e execução, eu levava vários dias pra conseguir terminar a cena dele. Sempre que tinha cena dele era aquele agridoce. Por um lado eu ficava empolgada, porque é divertido de escrever um personagem que eu gosto, mas por outro lado, ai meu Deus, a cena erótica do Sven, o que eu vou fazer dessa vez? O saldo final é positivo, eu me divertia mais do que me cansava, até porque se não fosse assim eu não teria usado o personagem em outras situações. A outra pergunta é, você se inspirou em algum namorado seu? Não. Assim, quem não queria, né? Por um lado, quem não queria, né? Mas por outro, eu não sei. Eu acho que um relacionamento de verdade, assim, com o Sven seria uma coisa complicada. Outra pergunta é de onde eu tirei o sobrenome Delvac. A maior parte dos nomes que eu uso nas histórias eu tiro do Scrivener. O Scrivener é o editor de texto que eu uso. Eu não uso o Word para escrever. Eu uso um editor de texto que é específico para escritores. Ele facilita para revisão, para várias coisas. E uma das ferramentas que ele tem é uma ferramenta de criação de nomes de personagens. Ele gera vários nomes. Você coloca se você quer um nome no masculino, no feminino, se você quer só nome, ou se você quer nome e sobrenome, qual é a origem que você quer para um, para outro. E aí você clica o botão e ele gera vários nomes. Eu sou péssima para escolher nome. Tipo, péssima. Pior do que eu sou pra títulos. Então eu uso o gerador de nomes do Scrivener com muita frequência. A maior parte dos nomes dos meus personagens vem de lá. E o de Delvac não foi exceção. O coração gelado do Sven já teve outra pessoa fora Alexa. Olha, o coração mesmo não. A única pessoa que o Sven namorou fora Alexa foi a Dominique. Só ela. Foi tipo o único relacionamento mesmo, assim, que o Delvac teve na vida. Outra pergunta foi como foi achar um modelo e como eu faço, assim, geralmente, como é que eu encontro os modelos das histórias. Eu tenho o costume de descrever os personagens de modo mais abstrato. É raro eu realmente pegar uma imagem ou um modelo antes e me basear realmente nele. Eu geralmente faço o caminho inverso, que dificulta até, porque você descrever um personagem primeiro e você ter que encontrar uma foto que se encaixe depois é mais complicado. O único dos meus personagens que eu vi a foto e eu fiz toda a descrição e a inspiração do personagem baseado na foto foi o Riker. Foi o único. Fora ele, todos foram imagens encontradas depois. O caso específico do Delvac é interessante, porque eu tinha 2 ou 3 modelos inicialmente que eu dava pro pessoal como sugestão, apesar de eu não ter me baseado em nenhum deles. E aí no ESC, um dia no ESC que eu fiz pro Sven, eu coloquei uma foto genérica que eu achei na internet de um cara que, quando eu vi a foto, eu disse, não, esse cara aqui é como eu imaginava o Sven, é esse cara daqui. Só que eu não tinha nome na foto, era uma foto de uma propaganda genérica, eu não sabia nem quem era, nem o que era, nem do que era. Passou um tempo, e aí alguma das meninas do grupo descobriu quem era, eu já sabia, enfim, e aí ela disse, e aí quando ela disse, a gente foi pro Google Imagens e nunca mais voltou. Isso foi ainda no começo da história, mas assim, a descrição e a imagem que eu tinha do Sven é realmente tão parecida com o Jesse que eu não precisei fazer nenhuma alteração, nenhuma adaptação, não precisei incluir nada não. As últimas perguntas que faltam, porque tem algumas perguntas que eu respondi já falando de coisas gerais, mas as últimas que faltam é em relação à história dele, é como vai ser a história dele, se a história dele vai se passar no começo da vida dele, até qual parte vai, e como vai ser mais ou menos e em que vai focar mais. A história do Sven vai ser a história dele e da Alex. Vai começar ainda na adolescência deles, quando eles se conhecem, e vai terminar bem depois do fim de Negligée. Então vai
abordar todas as passagens da vida deles. Vai cobrir o relacionamento de Lexa com o pai dela, assim, né, a questão do problema com o pai dela, vai cobrir a fuga deles, como eles conheceram Dominique, o relacionamento dele com Dominique, e como eles entraram pra a Willex e o Negligé, tudo isso. E assim, mesmo as partes que eu já contei pra vocês, de que eles ficam juntos e etc, etc, não vai ser o final da história deles. Então, pra quem tiver na dúvida se as outras histórias já contaram como spoiler pra história do Sven, pro final da história do Sven, eu prometo que não, que o final talvez não seja como vocês estão imaginando. É isso aí, galera. Se tiverem outras dúvidas, podem deixar nos comentários que eu tento responder todo mundo. Se gostaram desse vídeo ou de outros vídeos, eu sempre esqueço de dizer isso, mas tem um botão vermelho em algum lugar do YouTube que é pra se inscrever no canal. Se você se inscrever no canal, você me ajuda, é legal, porque eu posso ver quantas pessoas estão acompanhando, pra ver se vale a pena continuar os vídeos, em qual frequência. Então é legal, se puder, estamos aí.